Bom dia! Esse trabalho foi realizado pelos alunos Ademar Diego Souza de Barros, Henrique de Abreu Pereira, Isalara Marques Brito Silva, Luísa Carlone Cipriano, Maria Eduarda Marques de Lima e Thalita de Souza Barbosa, com o tema Biomarcadores salivares para o diagnóstico de doenças sistêmicas e bucais. A saliva é uma mistura de compostos orgânicos produzidos pelas glândulas salivares, tanto as maiores quanto as menores. Além de sua função básica de lubrificação, a saliva desempenha papéis importantes, como na digestão, paladar e ação antimicrobiana, por exemplo, possuindo assim funções interconectadas. Já os biomarcadores são, segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, NIH, características que podem ser medidas objetivamente e usadas como indicadores de processos biológicos normais, doenças ou respostas farmacológicas a uma terapia. Para serem eficazes, os biomarcadores devem ter uma forte relação de causa e efeito com a doença em questão, de modo que qualquer alteração no paciente também se reflita nesses marcadores. Este trabalho visa estabelecer uma relação entre a saliva e biomarcadores para a detecção tanto de doenças bucais quanto sistêmicas. A saliva refere-se a um fluido que é uma secreção glandular mista, ou seja, seromucosa, formada pelas glândulas salivares maiores e menores. É um fluido multifuncional, pois exerce diversas funções muito importantes, como fonte de nutrientes aos micro-organismos, apresenta agentes que ajudam no reparo tecidual, além de ser um dos fatores principais para a limpeza da cavidade oral. Atua na formação da película adquirida também. Ainda a saliva tem outras funções de digestão, gustação, lubrificação e controle de pH. Atua como um dos fatores da remineralização dentária e atividade microbiana. É composta por 99% de água e 1% de proteínas e eletrólitos. A respeito da composição orgânica, apresenta glicose, aminoácidos livres e proteínas, além de compostos que estão relacionados ao metabolismo dos micro-organismos da cavidade oral. Os principais componentes inorgânicos da saliva são cálcio, fosfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato e nitrito. A saliva total da cavidade oral, quando não apresenta estímulos exógenos, é conhecida como saliva não estimulada, ao passo que quando apresenta estímulos é conhecida como saliva estimulada, sendo essa muito importante para proporcionar limpeza, tamponamento e remineralização dental. A saliva desempenha um papel crucial no diagnóstico de doenças sistêmicas, oferecendo assim uma alternativa eficaz aos fluidos biológicos tradicionais. Tradicionalmente, o sangue é o principal fluido usado para diagnósticos laboratoriais, mas a saliva tem mostrado ser uma excelente alternativa. Ela é mais fácil de coletar e oferece menos risco de contaminação. A saliva pode ser coletada de diversas maneiras, tanto estimulada quanto não estimulada, e reflete uma mistura de compostos orgânicos produzida pelas glândulas salivares e componentes do fluido gengival, como bactérias e células descamadas, formando assim a saliva total. O funcionamento das glândulas salivares pode ser afetado por diversas doenças sistêmicas, como a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que causa secura na boca e nos olhos. Na avaliação dessa síndrome, observamos uma diminuição na produção de saliva e mudanças em sua composição química, como o aumento de sódio cloreto e níveis elevados de certos anticorpos. Na endocrinologia, a saliva é útil para monitorar níveis hormonais de forma não invasiva. Em pacientes com diabetes mellitus, por exemplo, a saliva pode refletir níveis de glicose semelhantes aos do sangue, permitindo um monitoramento menos doloroso e mais frequente da glicemia. Para doenças neoplásicas, como o câncer, a saliva pode conter biomarcadores que ajudam na detecção precoce e no monitoramento do tratamento. Por exemplo, proteínas específicas como CA15-3 para câncer de mama e PSA para câncer de próstata, as quais podem ser detectadas na saliva. Além disso, a saliva é útil no diagnóstico de doenças genéticas crônicas, como a fibrose cística, onde a análise de biomarcadores salivares pode oferecer uma alternativa ao teste tradicional do suor, o qual normalmente é realizado. No caso das doenças cardiovasculares, a saliva pode ajudar a monitorar condições como infarto agudo do miocárdio, através da medição de proteínas específicas como a troponina e a proteína C reativa. Em resumo, a saliva é um fluido biológico versátil
que pode ser usado para diagnosticar e monitorar uma ampla variedade de condições sistêmicas, oferecendo assim uma alternativa prática e menos invasiva aos métodos tradicionais. Dentre as doenças orais com potencial detecção através da saliva, há a doença periodontal, sendo ela uma doença infecto-inflamatória produto da interação entre biofilmes e a resposta inflamatória e imune do hospedeiro, segundo Opperman 2013. Nesse sentido, o diagnóstico dessas doenças envolve exames clínicos e radiográficos, que avaliam danos teciduais ocorridos anteriormente, fazendo com que protocolos diagnósticos não tenham total sensibilidade de identificar as fases ativas ou riscos de agravos. Com isso, Bustan et al. 2021 buscou analisar 10 níveis de proteínas candidatas a biomarcadores para doenças periodontais, dentre elas metaloproteinase de matriz 8, 9, 2 e 3, além de inibidor tecidual de metaloproteinases, como também interleucinas 1 beta e 8. Sendo assim, um estudo constatou que níveis salivares de todos os biomarcadores candidatos, com exceção da interleucina 8, foram expressos diferencialmente em casos de periodontite quando comparados com indivíduos saudáveis. Além disso, constatou-se que dentre os 10 candidatos, a metaloproteinase do tipo 8 foi o marcador que se apresentou em maior abundância dentre os indivíduos com periodontite, o que demonstra o aumento da atividade colagenolítica dos tecidos periodontais dessas pessoas. As células do carcinoma são circundadas pelo meio salivar e, portanto, é praticável detectar marcadores salivares para a triagem dessa doença. No contexto imunológico, fatores de necrose tumoral alfa foram encontrados também em níveis elevados nas salivas de pacientes com carcinoma oral, mostrando que citocinas salivares possuem um potencial uso como biomarcadores na identificação dessa doença. Outro sim, a combinação do teste de alfa-amilase salivar e a interleucina 8 alcançou uma elevada capacidade preditiva de 75,5%, sugerindo um valor importante dos dois biomarcadores para a detecção precoce do carcinoma espinocelular oral. A partir disso, a saliva mostra-se como potencial ferramenta de auxílio na identificação precoce desta doença, visto que, de acordo com Falsaf et al. 2016, a transferina, que é uma proteína responsável pela transferência de ferro entre áreas de produção, consumo e armazenamento, prevenindo a formação de radicais livres, mostrou-se em menores concentrações nas salivas de pacientes portadores de líquen plano oral, quando comparado com pacientes saudáveis. Portanto, estudos adicionais são essenciais para avaliar com mais precisão os marcadores salivares para diagnóstico e tratamento dos pacientes com estas doenças. A amostragem e avaliação da saliva representam uma técnica viável para diagnosticar doenças sistêmicas, tais como diabetes, doenças psiquiátricas, condições cardiovasculares, síndrome de ardência bucal, esquizofrenia, doenças infecciosas e vários tipos de tumores malignos. Esta abordagem apresenta vantagens como coleta simples e não invasiva, conforto ao paciente, baixo risco de contaminação para os profissionais envolvidos, facilidade de armazenamento e transporte e custos reduzidos. Doenças pré-existentes ou condições sistêmicas podem ser detectadas e correlacionadas devido à presença dos íons na saliva, indo além de doenças bucais, cárie, doença periodontal e câncer bucal. No entanto, apesar da eficácia geral da coleta salivar, é necessário avançar no desenvolvimento de tecnologias capazes de detectar biomarcadores em concentrações mais baixas, bem como aprimorar a padronização da coleta para diferentes doenças e treinar profissionais adequadamente. É preciso padronizar a maneira como as amostras são coletadas, com procedimentos específicos para cada tipo de enfermidade. Tratando-se de exames imunológicos, o diagnóstico salivar é realizado por meio da pesquisa antígeno-anticorpo. Os testes precisam de especificidade, que é diagnosticar corretamente os indivíduos sadios, sensibilidade, diagnosticar corretamente os doentes, e os biomarcadores devem refletir o estado de saúde, sua regressão ou erradicação. Cortisol, melatonina, progesterona e estradiol são exames que usam a saliva como amostra biológica, que possuem consenso e já são documentadas no Brasil. Conclui-se que os biomarcadores salivares para diagnósticos de doenças sistêmicas e bucais são promissores, embora ainda se faça necessário o aprofundamento no tema. Diante da imensidão de fatores que podem ser descobertos através da saliva, percebe-se o quanto seu estudo tem sido negligenciado e tenha pouca tecnologia empregada para o desenvolvimento para que a saliva seja um método de diagnóstico efetivo. E é sabido que é fundamental para um bom tratamento, controle e recuperação de doenças, um diagnóstico precoce. Assim sendo, a saliva pode ser uma ferramenta aliada ao paciente e profissionais de saúde.